Shalom, shalom, boa tarde. 12 de Reshvan, 5.784, a contar da criação. 27 de outubro de 2023, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos na Parashá Lech Lechá. Estamos no princípio do ciclo 5.784, nos estudos da Torá. Estamos no primeiro dos 5 livros, Bereshit, Gênesis, né? Então estamos no princípio. Estamos com a terceira Parashá desse novo ciclo. Já tivemos Bereshit, Noach e agora Lech Lechá, que vamos concluir no dia de amanhã, né? Então, amados, nós estamos aí no 6º dia para o Shabat. Estamos no sagrado dia do Shabat, né? Daqui a pouco vamos adentrar. Hoje, 6º dia, então nós temos as luzes especiais de Shabat, que serão acesas às 17h57, né? O acendimento das luzes especiais de Shabat. Baruch Hashem. Então, vamos aí no nosso estudo de hoje, no nosso shiur de hoje, temos aí realmente a questão da visão do exílio na convenção das partes, né? O pacto que Deus faz com Avram, o pacto das partes, né? Os animais cortados ao meio para o pacto das partes, né? Onde realmente o Eterno vem confirmar que a terra de Israel pertence a Avram e toda a sua descendência. Baruch Hashem. Vamos ver aí algumas coisas pertinentes, né? Os que está acontecendo desde o dia 7, né, de outubro em Shemini Atzeret, Michat Torah, quando os extremistas terroristas do Hamas adentraram, invadiram, melhor dizendo, com ações cruéis, terroristas, né, covardes, traiçoeiras, para com o povo judeu, o povo de Israel. Vamos ver alguns aspectos, alguns artigos, algumas notícias boas, né? Chega aí o que as mídias por aí afora vêm e tragam aí, né, péssimas notícias, muitas notícias deturpadas também. Nós precisamos estar atentos com as notícias deturpadas, porque a mídia, né, que é progressista e ela também, né, tem a sua militância política, sempre procura deturpar a verdade e geralmente jogando as pessoas, tentando jogar a opinião pública contra o povo de Israel. E aí nós vamos ter também hoje, né, a mudança do nome de Avram para Avraham, Abrão para Abraão, né? Então Avram passará a se chamar Avraham e Sarai passará a se chamar Sará, né? Então nós vamos ver aí o que Rashi, Mishnah, Talmud fala conosco nesse sentido aqui também, ok? Baruch Hashem por isso daí, né? E a nossa prece de hoje, né, em favor do povo judeu, da terra de Israel, a terra prometida, né? A nossa prece hoje, ela está conectada com o Salmo de número 91. O Salmo 91, segundo o Talmud, ele chama esse cântico, né, esse hino, o cântico dos flagelos. Quem o recitar com fé em Deus será ajudado por ele no perigo. Nele, Moisés fala do fiel que encontra refúgio à sombra do Todo-Poderoso, Onipotente. Este é o verdadeiro herói a quem Deus promete longa vida e salvação. A quem que é o verdadeiro herói? Aqueles que se refugiam em Deus, ok? Então o Salmo 91, né, como prece em favor do povo judeu, em favor, né, daqueles que estão cativos, prisioneiros, que foram sequestrados, e para com a terra prometida, né, o Salmo 91 assim diz: quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção.
Sobre o Eterno declarei: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do caçador traiçoeiro e da peste que assola tenebrosamente. Ele te cobrirá com suas asas e sobre elas encontrarás abrigo seguro. Não temas o terror que campeia durante a noite, nem a flecha que busca o seu alvo durante o dia, nem a peste que se propaga nas trevas, e nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Ainda que tombem 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, não serás atingido. Somente teus olhos contemplarão e perceberão a retribuição proporcionada aos ímpios. Pois disseste: o Eterno é meu refúgio, e fizeste tua a morada do Altíssimo. Nenhum desastre se abaterá sobre ti, e nenhuma calamidade se aproximará de suas tendas. E ele encarrega seus anjos cuidarem de ti e de te protegerem por todos os caminhos. Tomar-te-ão nas suas mãos para que não tropece teu pé em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, sobre o filhote do leão e a serpente, sem perigo. Ele se uniu a mim, portanto o protegerei. Mantê-lo-ei a salvo, porque me ama. Quando me chamar, hei de responder-lhe. Estarei com ele quando enfrentar atribulações. Resgatá-lo-ei e farei com que seja honrado. Contemplá-lo-ei com uma longa vida e o farei ver meu poder salvador. Assim diz o Eterno. Amém. Amém. Ok? Baruch Hashem. Algumas coisas fantásticas, né, estão acontecendo nesses dias em Israel, de bom, né, de bom. Através, né, do último dia 7 de outubro, nós tivemos aí realmente um grupo fanático, extremista, terrorista do Hamas, que invadiu, né, o território de Israel, portanto uma violação à soberania. E portanto, né, trouxeram consigo, né, atos de terror com extrema crueldade. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos defender e vencer essa guerra sem precedentes. Todos e cada um, em particular, deve usar seus talentos, conhecimentos, para transformar o mundo em um lugar melhor para todos, não para alguns, para todos. E essa é a posição do povo judeu, essa é a posição de Israel, porque a vitória sobre o Hamas é a vitória do bem sobre o mal, e isso vai refletir entre todas as nações. As nações terão realmente as bênçãos dentro desse aspecto. Não devemos ficar desesperados, esse é um ponto muito importante, né, que os nossos rabinos trazem para nós, né? Não devemos ficar desesperados, né? O medo, o pavor, o terror traz o desespero, e quem é dominado pelo desespero, ele dá um péssimo testemunho de fé e confiança em Deus, e aí fica perigoso realmente, né? Então, por isso, não devemos ficar desesperados. O momento clama por ações e não por ficarmos paralisados, escondidos, né? E por aí afora vai. Não é para ficarmos amedrontados e apavorados, desesperados, e simplesmente nos colocarmos, né, dentro dos nossos lares, dentro da nossa vida, e ficarmos ali, né, trancafiados. Não. O momento clama por ações. A união através da prática de ações positivas e preces em que apelamos ao nosso Criador para que nos proteja, ilumine e nos traga a verdadeira paz, trará a vitória do bem sobre o mal, né? Então esse é um grande diferencial que você precisa, sem sombra de dúvidas, estar conectado. Porque se você se acovarda, se esconde, o mal ganhou. O mal prevaleceu. Ah, mas eu estou sendo precavido, aí eu estou sendo comedido, aí eu estou
né? Eu estou ficando aí quietinho no meu canto. Não, você está se acovardando mesmo. Essa que é a verdade, né? O momento, ele clama por ações. E ações, você é luz. E se você é luz, você não pode ficar escondido. Você tem que aparecer. Você precisa fazer brilhar a luz que há em ti. Entendeu? E ficar escondido, acovardado, é um caso muito sério. Isso daí, ok? Outra questão que nós temos aqui, né, os nossos de vários lugares de Israel, né, e de outros lugares do mundo, muitos estão aí trazendo, né, notícias realmente de ações positivas, né? As pessoas, né, o povo judeu não está se acovardando, não está ficando escondido em todos os 4 cantos do planeta, entendeu? Então, se nós somos o irmão mais novo do filho primogênito de Deus, os Benei Noah, nós precisamos seguir o exemplo do irmão mais velho. Ou seja, se ele está dando a cara a tapa, você precisa dar a cara a tapa. Se eles estão aparecendo para fazer brilhar a luz para vencer o mal, você também precisa dar a cara a tapa, fazer ações que venham realmente dissipar as trevas, para que seja, né, estabelecido realmente a normalidade, paz sobre Israel, Jerusalém, e paz sobre aqueles que amam o povo judeu, ok? Então essa é uma realidade. Então por isso, né, muitos testemunhos corajosos têm chegado de várias partes, né? Então os nossos mestres do Rabad, eles trazem para nós alguns relatos para que nós estejamos atentos à questão de boas ações, né? Ações positivas. Uma delas é que um judeu religioso, né, que preferiu, melhor dizendo, permanecer em anonimato, né, para seu nome não aparecer. Então, o relato fala sobre realmente uma tripulação, né, da empresa aérea El Al, né, no aeroporto de John F. Kennedy, nos Estados Unidos, em Nova York. Então esse judeu religioso, ele ficou ali no aeroporto, né? E o que ele fazia ali no aeroporto? Ele foi viajar? Não, né? Ele estava passeando? Também não. Ele estava o quê? Ele estava ali realmente para saber quem eram as pessoas, né, os judeus que estavam na reserva e que foram convocados, né? Foram convocados em torno de 300 mil reservistas, né, de Israel, para se apresentarem para a frente da batalha. Então ele estava ali no aeroporto justamente para que todos aqueles, né, homens e mulheres, jovens e moças e os jovens que foram convocados e estavam atendendo a convocação, né, para as forças de segurança de Israel, de defesa de Israel. Então ele fazia ali, as pessoas mostravam a sua convocação e ele pagava passagem de avião. Então nesse relato aqui fala que ele pagou em torno de 250 passagens para os jovens reservistas que atenderam o chamado para irem para Israel. Então ele pagou em torno de 250 ingressos, passagens aéreas para que esses jovens pudesse retornar a Israel e, assim, atender à convocação. Um texto encaminhado de uma mulher em Israel, cujo nome é Tzipora Dahan, diz o seguinte: faço parte de um grupo de doulas que vivem em todo o país e gostaria de oferecer nossos serviços voluntários a qualquer mulher que dê à luz sem o marido por causa da guerra. Por favor, repasse essas informações a todos os grupos dos quais você faz parte. Então isso foi foi dentro de um grupo de rede social em Israel, né, justamente por causa dessa questão, no sentido de socorrer as mães, né, que estavam aí com seus bebês e os maridos, né, foram para o fronte, né? Então é um grupo de mulheres voluntárias, que ali estava pronto para ajudar as mulheres
né, que estavam dando à luz a bebê, e os seus maridos, né, os pais das crianças, estavam no fronte da guerra para auxiliar em tudo que for necessário àquela mulher que está dando à luz a filhos. E outro dado interessante aí, amados, que nós estamos observando, é que nessas últimas 2 semanas nasceu muitas crianças em Israel, né? Muitas crianças nasceram em Israel, e está sendo noticiado nos 4 cantos do país, porque o nascimento de uma criança simboliza vida, renovação da vida. Ele representa também que Deus não se esqueceu de ti, ó Israel, né? Porque cada criança que nasce é um renovo para o povo, né? Então, nessas últimas 2 semanas está nascendo muitas crianças em Israel, né? Um outro detalhe ali em Tel Aviv, né, é que um restaurante não kasher, ele simplesmente fechou as suas portas, fez uma super faxina no seu restaurante, e aí então colocou lá a placa, né, restaurante kasher. E qual a finalidade disso? Foi exatamente para poder oferecer alimentação aos soldados que estão na guerra. Então, esse restaurante, ele transformou o seu restaurante não kasher em um restaurante kasher, ou seja, alimentos que são, segundo a Torá, permitidos para o povo judeu, né, para que pudesse realmente se alimentar de forma adequada, né. Outro relato nos fala que adolescentes israelenses têm se voluntariado para abastecer as prateleiras de supermercados, cujos trabalhadores estão todos na linha de frente. Ou seja, os supermercados, com a convocação dos reservistas, praticamente a maioria dos mercados ficaram vazios de funcionários. E aí, como que faz para abastecer as prateleiras? Então, adolescentes, né, em todo Israel, onde tem supermercado, se voluntariaram, né, para trabalharem de graça, para poder realmente colocar nas prateleiras, né, as mercadorias, para não haver desabastecimento nos mercados, né? Então, o povo judeu não somente vive, mas Am Israel Rai, né? Mas o povo judeu está se unindo cada vez mais nessas últimas 10 semanas, ou 2 semanas, né? Desde o dia 7 até a presente data aqui, né? Então, isso é muito bom, sem sombra de dúvidas, né? Outro fato aqui nos fala que as coletas, né, partiam de várias cidades, bairros, eram levados até o aeroporto de John F. Kennedy, né, ali em Nova York. Milhares de cantis para água, lanternas, carregadores portáteis, sacos de dormir, luvas, meias e material de higiene, né? As doações chegaram aos montes, né, no aeroporto ali de John F. Kennedy, né, para a companhia aérea de Israel, né, que faz a ponte Nova York-Israel, para que pudesse realmente levar todas essas doações lá para Israel. Judeus de todo o mundo estão a caminho de Israel para oferecer ajuda. Estas incluem pessoas necessárias para cavar sepulturas, oferecer assistência médica, distribuir tzitzit aos soldados e por aí afora vai, né? Oferecer alimentação, água, etc. e tal, né? Então, os judeus do mundo todo estão fazendo uma ponte direta para Israel. Também foi postado em um grande grupo de alimentos kasher no Facebook para os bebês e crianças que estão separadas dos pais. Há necessidade de doação de leite materno. Existe uma maneira de entregarmos isso a eles? Isso foi há um dia. Existem mais de 100 respostas de pessoas que querem ajudar e está em curso um esforço de coordenação para realmente adquirir o leite materno para ser enviado a Israel, para que os bebês, né, recém-nascidos aí que estão com problema, né, de estarem órfãos de pai e mãe, ou só órfãos de pai, e a mamãe está cuidando sozinho do bebê, etc. e tal. Outras mães que foram convocadas para as forças de defesa de Israel, deixaram seus bebês sob cuidados, né, de seus pais, né, os avós das crianças, e foram para o fronte.
né? Então, essas crianças estão recebendo uma atenção especial. Doações de leite materno, tanto em Israel como fora de Israel, estão acontecendo em todos os lugares. Centenas de milhares de judeus reuniram-se em cidades em todo o mundo para rezar. Os grupos variavam de dezenas de milhares a pequenos grupos de pessoas, né? Então, o povo judeu, isso sem contar os Benenu, sem contar as nações que estão fazendo isto, ok? Aqui está relatando apenas ações práticas dos judeus no mundo todo, né? Então, vejam bem que a união e a unidade do povo judeu é importante realmente para a revelação de Mashiach a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. E os Benei Noah, que estão nessa configuração para, ombro a ombro com o povo judeu, trazer Mashiach, precisa cada vez mais, ou melhor, precisamos cada vez mais de união e unidade, ok? Num grupo de culinária israelita no Facebook, centenas de mães judias ofereceram-se para adotar bebês e órfãos que ficaram sem os pais. Elas estão se oferecendo para criar essas crianças com amor e alegria. Algumas mães estão amamentando e oferecendo o seu leite, né? Então vejam bem como as mães judias do mundo inteiro estão aí se colocando à disposição das autoridades de Israel para adotarem as crianças órfãos de pai e mãe, né, por causa dos acontecimentos aí. Em Jerusalém, cirurgiões israelenses continuam a operar soldados apesar das sirenes alertarem sobre a chegada de mísseis, né? Os médicos, eles não param de fazer o atendimento aos pacientes, aos soldados feridos, à população civil ferida também, e continuam fazendo as suas operações independente dos alarmes soarem que está chegando míssil, né? Então, estão ali realmente entregando a vida em favor do próximo, né? Adolescentes israelenses têm ido de porta em porta, oferecendo-se para desmontar a Sukkot para famílias cujos maridos e pais foram convocados pelo exército, né? Lembrando que o fato em si, ele aconteceu exatamente em Shemini Atzeret, o 8º dia de Sukkot, né? E ao mesmo tempo Minhat Torah, né? Simchat Torah, a alegria da Torá, né? Então não houve tempo dos homens, né, e das mulheres que estão que estavam, né, como reservistas das forças de defesa de Israel, foram convocados e tiveram que sair correndo para a convocação, atender a convocação. O país está em guerra, em perigo, e a população civil está em perigo também, né? Então aí os jovens têm saído de casa em casa, se oferecendo para desmontar as cabanas, né, as tendas, para que realmente as casas, né, estejam aí, sem a sukkah, né, a tenda, né? Soldados baseados na fronteira de Gaza dançam e cantam com o rapaz que deveria se casar ontem, né? Então no fronte também está acontecendo casamentos. Está sendo celebrado casamentos no meio da guerra, no meio de toda a tensão, no meio de toda o momento terrível e triste, né? Os casais, né? O jovem e a jovem estão se casando ali no fronte. E isso daí é, de fato, né, uma grande vitória sobre o inimigo. Uma grande vitória sobre o mal, né? Numa outra linguagem nós podemos dizer assim: esta é a melhor vingança contra os terroristas do Hamas e os seus apoiadores, né? É a melhor vingança contra o mal que permeia ainda, né, a face da terra. É a melhor vingança que pode acontecer. É se alegrar em Hashem, celebrar a vida, né? Celebrar casamentos, cantar, louvar, adorar Hashem. É a melhor resposta que pode ser dada aí. Em todo o mundo o povo judeu está aparecendo para cumprir mitzvot, especialmente em campos universitários que têm sido bastiões de ódio anti-Israel e anti-judaico, né?
Então, nas faculdades aí, há uma grande movimentação da juventude judia, né, realmente levando ali a presença monoteísta dentro das universidades, mostrando que realmente o povo de Israel vive, né? Um homem foi até um soldado para lhe oferecer comida. Não quero comida, disse o soldado, eu quero tzitzit, que são aquelas 4 franjas que são amarradas nos 4 cantos, né, de uma vestimenta, né? Então o soldado disse para aquele homem, eu não quero comida, eu quero tzitzit. O homem disse-lhe, só tenho o tzitzit que estou usando, e entregou-lhe o seu próprio tzitzit. O soldado disse, venha, vamos tirar uma foto juntos, e quando eu voltar do combate, tiraremos outra foto com o tzitzit que me protegeu, né? Então este é exatamente o intuito dessa questão, né? A proteção do tzitzit, porque está cumprindo uma mitzvah, um mandamento, né? E a foto que foi tirada é essa daqui, ó. Este senhor, né, que está sem o talit, sem o tzitzit, não há tzitzit, né, nas vestimentas dele, né? Por quê? Porque ele tirou o seu talit katan, que é colocado debaixo da roupa, e ele deu para o soldado. O soldado está usando o talit, o manto de oração, e agora ele está colocando, o talit katan, né, que é o manto, né, de preces, né, chamado o menor talit, né, que ele é colocado debaixo das roupas e apenas as franjas ficam aparecendo. O talit gadol é aquele grande talit, grande manto de prece que é colocado sobre os ombros e a cabeça do judeu, ok? Então é isso daí. Então nós estamos vendo aí que os soldados estão atrás do tzitzit para proteção na guerra, né? Um amigo compartilhou no Facebook, segundo os relatos aqui, um dos meus rabinos viu um anúncio pedindo que as pessoas hospedassem famílias do sul, né? Porque as famílias do sul, elas estão subindo mais para a região central, né, de Israel, para fugir no momento das regiões do sul, onde começou, né, a invasão terrorista, e ainda não se sabe se tem escondido por aí afora vai, né? Então, até que volte à normalidade, a população foi evacuada para a região central. Então, isso foi anunciado, né, pelo Facebook, né? E ele ligou 45 minutos depois para oferecer ajuda e foi informado. Já encontramos um lugar para todos. E ele perguntou quantas famílias eles queriam hospedar e lhe disseram 6.000 famílias. Casas foram abertas para 6.000 famílias deslocadas em 45 minutos. Em 45 minutos, as 6.000 famílias foram devidamente abrigadas. Em 45 minutos. Sabe o que é isso? União, unidade do povo judeu, o amor judaico, o amor ao próximo sendo literalmente cumprido, ok? Então, por isso, vários relatos estão circulando em todo Israel, justamente para mostrar que o povo de Israel está muito unido, está muito coeso, e isso daí está trazendo muita unidade para o povo judeu. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, nós temos muito que nos alegrarmos em Hashem, devido a essas questões todas que estão acontecendo ali com o nosso irmão mais velho, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que nós anotamos aqui, né? Tá. Então, outra coisa aqui que nós temos aqui segundo as forças de defesa de Israel, eles calculam, não é um número exato, calculam, né? Aproximadamente, ou para mais ou para menos, né? Calculam 203 pessoas foram feitas reféns durante os devastadores ataques terroristas
perpetrados pelo Hamas no dia 7 de outubro. O número real dos reféns mantidos em cativeiro na faixa de Gaza ainda é desconhecido. Entre eles, tem em torno de 30 crianças com menos de 16 anos, inclusive muitos bebês, e também, né, pessoas com mais de 60 anos, né, calcula-se que tem aí entre 10 a 20 de pessoas com mais de 60 anos, né? Então, realmente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, sem sombra de dúvidas, aumentar as nossas preces em favor dos sequestrados, das vítimas, né, que foram sequestradas, bem como também, né, estarmos aí no estudo de Torá, 7 leis universais, as suas ramificações, a de Sedaká, né, e ao nosso serviço diário a Hashem, ok? Então, as nossas preces precisam ser objetivas, né, que as vítimas dos sequestros, né, os reféns, sejam todos liberados com segurança e rapidez, né? Então essa precisa ser a sua prece em favor deles. E a orientação rabínica que traz para nós do Rabad, os seguintes salmos, né, que vamos falar agora, os seguintes salmos são para em tempos de angústias, né? São os salmos 20, 22, 69, 122 e o Salmo 150. Esses são os principais salmos, né? Esses 5 salmos sobre tempos de angústia, mas nada impede que você possa fazer mais do que estes 5 salmos, ok? Então, mais a base são esses 5 salmos: 20, 22, 69, 122 e 150. Ok? Baruch Hashem. Amados, à medida que nós vamos tomando consciência das informações, das notícias, obviamente de fontes seguras, né? Porque nós temos muita pirataria aí, muita propaganda enganosa, notícias enganosas. Infelizmente temos muita militância por aí também, né, que querem denegrir a imagem de Israel diante da população, da opinião pública, melhor dizendo, justamente para que as pessoas realmente sejam contra Israel e não baseado em fatos, em realidade, né? O próprio grupo terrorista preparou uma armadilha para aqueles cidadãos civis de Gaza que foram devidamente avisados durante 10 dias para saírem da faixa de Gaza, porque o exército vai entrar e qualquer bípede, ou seja, qualquer animal de 2 pernas que estiverem transitando pelas ruas é considerado terrorista. Então, primeiro atira para depois perguntar, entendeu? Esse foi o recado de Israel, né? Então, uma grande parte da população atendeu e foram embora para a região sul, né, da faixa de Gaza, né? E aí o que aconteceu? Os próprios terroristas armaram uma bomba no meio do caminho, explodiu, matou várias pessoas, vários palestinos, e aí o que eles fizeram? Colocaram a culpa em quem? Em Israel. Quem é a fonte de informação na faixa de Gaza? São os repórteres dominados pelo Hamas, ou seja, colocam o que eles querem, entendeu? Mas aí depois com imagens captadas, né, e com estudos, né, das imagens em câmera lenta, né, deu para perceber que não tinha nenhum míssil foi lançado ali, e que a explosão ela vem do chão para cima, né? Então caiu por terra como que chama lá? Caiu por terra a notícia falsa deles lá, né? E então foi provado que foi uma armadilha feita. Aí depois, não contente, veio a notícia da explosão do hotel em Gaza. Imediatamente, os meios de comunicação da faixa de Gaza, dominada pelo Hamas, veio e jogou ao vento. Israel bombardeou o hospital em Gaza.
aí as mídias do mundo inteiro, né, as mídias esquerdistas e militâncias e companhia limitada, foram atrás da narrativa que Israel que bombardeou. E aí essas emissoras Marrom e companhia limitada, né, noticiou, né, bombando Israel que tinha bombardeado o hospital. Veio imagens, provas e mais provas de que a narrativa estava errada. Mais uma vez, narrativa sempre está errada. E foi mostrado, detalhe por detalhe, que os próprios mísseis do grupo terrorista falharam e caíram no hospital. Então é assim, então você só precisa tomar cuidado com as notícias que chegam para você realmente não comer, né, gato por lebre, como diz o outro aí, ok? Retornando para a nossa paraxá, né? Então nós vimos aí exatamente a questão das 70 nações que vieram através ali da Torre de Babel, né? Bem como também um dos nossos mestres, né? Alguns falam que as 70 nações já existiam, né, que são os descendentes de Noa. As 70 nações são os descendentes de Noa. Não tem como você mudar essa realidade, ok? E aí, por se multiplicar, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Então, foi acontecendo isso daí. E nesse sentido aí, uma boa parte dos sábios falam que realmente o povo já tinha as suas 70 línguas, as 70 nações. A única língua que os unia era o hebraico. Por quê? Porque o hebraico era de conhecimento de todos. Então, quando todos queriam se comunicar, comunicavam-se pelo hebraico. Ok? E aí eles se entendiam. Então, segundo esses nossos sábios, quando Deus disse confundamos, né, a língua, então significa que que realmente Deus, ele por um tempo, ele permitiu com que ali as nações não se lembrassem do hebraico, que era a única língua que unia todos eles, que fazia com que um entendesse o outro. Então aí Deus fez com que eles esquecessem o hebraico, então eles não conseguiam se comunicar. Falavam e não falavam nada. Então aí foi onde que foi juntando, né, os que falavam a mesma língua, e aí nasceram as 70 nações, compondo aí então as nações do mundo, e depois se multiplicando até a data presente, né? Segundo o Midrash, conta para nós que realmente quando o homem construiu a Torre de Babel, Deus chamou 70 anjos ministradores e disse: vamos confundir suas línguas em 70 nações e idiomas, e vamos lançar a sorte. E eles lançaram sortes, e cada anjo ficou com uma nação, com um grupo, que cada grupo era exatamente uma nação, né? As 70 nações. Então, dessa forma, as 70 nações foram divididas, e cada anjo ficou responsável por aquela nação, etc. e tal. E Abraham, ele realmente acaba caindo, né, exatamente sob os cuidados de Deus, né? Então Abraham, ele fica sob os cuidados de Deus, e daí para frente Abraham está somente sob os cuidados de Hashem no seu dia a dia. As suas provas eram provas de fogo, mas ele foi vencendo todas. No Talmud de Jerusalém, nós encontramos uma discordância intrigante entre o Rabino Elazar e o Rabino Yohanan a respeito dos construtores da torre. Um diz que eles já estavam falando 70 idiomas, enquanto o outro diz que estavam falando na língua do único, né, do único Deus, que é o hebraico. Agora, o que significa a opinião de que já falávamos 70 idiomas? As escrituras não dizem que eles falavam uma só língua. Então, os comentaristas explicam que havia uma língua comum que todos falavam para se comunicar, que era exatamente o hebraico, né?
Então, afinal, o versículo afirma para suas famílias e suas línguas, indicando que eles já tinham línguas diferentes antes da dispersão. Quando eles se reuniram para construir a grande torre, eles deixaram de lado suas línguas únicas e falaram a única língua comum, a língua sagrada, o hebraico. No entanto, Deus os fez esquecer isso e, como resultado, eles não podiam mais se entender, né? A maioria dos comentaristas explicam que as palavras toda a terra era uma língua significam literalmente que as palavras para suas famílias e línguas referem-se ao que aconteceu depois que essas 70 nações se dispersaram, né? Então nós temos aí a questão das 70 nações, né, que foram levadas aí a formar as nações até a presente data, né? Então das 70 nações vieram esse monte de nações aí. Ainda segundo o Talmud, deixa bem claro que nem todas as línguas são realmente partes das 70 línguas originais. Em vez disso, ao longo do tempo, novas línguas surgiram, agregando palavras emprestadas de outras línguas, bem como palavras recém-criadas. E ao longo dos anos, as pessoas tentaram identificar línguas e culturas específicas com os nomes listados em Bereshit. Talvez o exemplo mais famoso é o Ashkenaz, um descendente de Yafé, que se associou aos não-judeus que residiam na área ao longo do rio Reno, na Alemanha Ocidental e no norte da França, onde fica essa região, né, deles. Com o tempo, esse nome também foi associado aos judeus que se estabeleceram nesta terra, e eles e seus descendentes ficaram conhecidos como os Ashkenazim. A maior parte das nações se misturaram umas com as outras. Isso se deve principalmente ao grande império assírio, que conquistou muitas terras e tinha a política de transferência de população nativa para outro país como forma de minimizar as chances do povo conquistado de se rebelarem contra eles, né? Então, por isso, né, concluindo um pedido, uma pessoa para que chegue o dia em que Deus converterá os povos a uma linguagem única e pura, com a qual todos invocarão o nome do Eterno, para adorá-lo de comum acordo, como está escrito em Sofonias, capítulo 3, né, verso 9 aqui. E que seja ainda para hoje realmente a revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? É isso daí, amados. Então nós temos aqui na nossa aliá, essencialmente, né, aquilo que ele falou no capítulo 15, verso 1, né, o Eterno falou a Avraham, né, tua recompensa é muito grande, né? Então, discorrendo sobre o capítulo 15, nós vamos encontrar aí o verso 18, eu dei esta terra a teus descendentes no tempo passado. Quando nós lemos aí o verso 18, nós encontramos exatamente essa questão, né, essa expressão da parte de Deus, né? Deus diz, eu dei esta terra a teus descendentes. Certo? Então, dentro desse sentido, Rashi ele fala que uma declaração de Deus é considerada como algo que já aconteceu. Então, por isso que Deus fala no passado, dei esta terra aos seus descendentes, ou seja, é uma posse eterna. O segundo Midrash, em Bereshit Rabá 44, 22, a fala de Deus tem o poder de ação, como consta no versículo. Eu dei esta terra. Então, o Midrash ele coloca essa situação realmente como Deus realizou isso sem sombra de dúvidas. Depois temos o Talmud de Jerusalém, que fala, segundo o Rabi Shemuel Bar Nachman, que disse, não está dito aqui que eu darei, mas sim que eu dei, indicando que eu já dei a terra
ao povo judeu, segundo o Talmud de Jerusalém, Halá, capítulo 2, verso 1. O Talmud também ele explica: a terra de Israel já pertencia ao povo judeu antes mesmo de eles entrarem na terra. Ela é uma herança de nossos patriarcas, segundo o Talmud Bava Batra 119a. Né? Então, a posse da terra já era realmente garantia do povo judeu. Ninguém poderia reverter isso mais, certo? E também o Ar-Haim, ele diz: anteriormente Deus já havia dito a Abraham: levanta e caminha pela terra, por seu comprimento e largura, pois eu a darei a ti. Capítulo 13, verso 17. Com este procedimento, Abraham obteve uma aquisição legal da terra de Israel. Por conseguinte, Deus agora lhe falava que: eu dei esta terra a teus descendentes no tempo passado, porque Abraham já tinha adquirido legalmente a terra. Então, a posse foi algo real. Ou seja, Abraham, ele sai do momento que ele estava vivendo, ele sai daquele passado, lança-se para o futuro, e ele vê o cumprimento profético realmente da vontade divina dentro desse sentido aí. A terra é do povo judeu. Ponto final. E não tem mais o que ficar discutindo sobre essa questão aí. No capítulo 16, nós temos aí a questão de Agar, a serva de Sarai, né? E nós vemos aqui a Torá escrita falando sobre a Agar, a escrava egípcia. Né? Uma coisa que nós precisamos lembrar aqui é que Agar, ela não era uma escrava literalmente falando. Ela era uma serva na casa de Sarai. E ela não era tratada como uma escrava, mas ela tinha todas as prerrogativas e liberdades para agir. Mas o que caracterizou a questão de Agar é que ela foi dada para Abraham e Sará, ela foi dada pelo faraó, pelo Paró. E ela era filha do Paró. Então, segundo os nossos comentaristas, diz que o Paró, o faraó, ele simplesmente olhou e pensou: é melhor que a minha filha seja serva na casa desse senhor do que ela se tornar senhora aqui nesta terra. Ou seja, o próprio Paró, ele reconheceu que de fato Abraham e Sara eram realmente especiais aos olhos de Deus. Então, por isso que ele cedeu a sua filha Agar. Um outro detalhe que nós podemos aqui também focar, já nesse parênteses, é que Eliezer, ele também, né, era o que estava ali na cabeceira do rei e oferecia para ele o vinho, né? Então, quem é este servo, né, de Faraó? Quem é esse personagem? Então, esse personagem aqui, nós vamos ficar assim, né, admirados da realidade. Era um servo do Paró, Eliezer. E Paró deu também de presente a Abraham e Sara, né, como presente para eles. Então também nós temos aí os comentaristas falando sobre essa questão aí, ok? Baruch Hashem. No capítulo 17, nós temos aí Avram tinha 99 anos de idade, desapareceu e lhe diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito, né? Farei uma aliança entre mim e ti, e eu te multiplicarei em grande número, né? Avram caiu sobre sua face em temor e a presença divina. Deus falou-lhe dizendo: quanto a mim, eis minha aliança contigo, tu serás o pai de inúmeras nações. Tu não mais serás chamado de Avram, teu nome será Abraham,
pois eu te coloquei como pai de uma multidão de nações e multiplicarei teu número enormemente e te favorecerei dentre as nações de Israel e Edom. Reis serão teus descendentes. Né? Então nós temos aqui essa questão que encerra também a nossa sexta aliá. Né? Então nós temos aqui a questão da anda em minha presença e ser perfeito, como diz o verso 1 do capítulo 17. Somente depois da circuncisão é que Abraão torna-se perfeito diante de Deus e de quem ali aparecer, ok? Então foi dessa forma que ele adquiriu, né, essa questão, anda diante de mim e ser perfeito. Baruch Hashem. Isso daí é uma graça bendita, né, amados, nesse sentido. Nós temos um Midrash aqui que nos fala assim, realmente sobre a questão dos descendentes de Abraão, porque Abraão ele estava com medo, porque ele não tinha filhos e só Eliezer era o que estava na sua casa, e Eliezer era de altíssima confiança. Ok? Então, nós temos um Midrash aqui que nos fala da seguinte forma sobre esse episódio aí, né? Avrão, né, que ainda é Avrão, disse a Deus que não tinha filho e que o único que estava na sua casa era o seu servo Eliezer e que passaria tudo para ele, né? Então, Deus chama Avrão para sair de dentro da tenda e vir para fora da tenda, ou seja, olhe para os céus. Contemple as estrelas. Se você puder contar, conte-as. Né? Então, nesse sentido, Deus estava dizendo para Avrão, Avrão viu uma grande estrela brilhando no céu, uma grande estrela brilhando no céu. Então ele perguntou a Hashem, esta estrela representa você? E então Deus respondeu, não. Você é como uma grande estrela que ilumina o mundo. Agora, olhe novamente. E aí, novamente, ele ergue a cabeça para olhar os céus. E eis que ele vê duas estrelas com um brilho ímpar até então. Então, Deus, aliás, ele pergunta, né? Essas duas estrelas, quem são? O que são? Então Deus responde para Avraham, essas duas estrelas são você e o seu filho, Isaac, o filho da promessa. Né? Quando Avraham olhou de novo e viu que apareceram 3 estrelas, ele então perguntou, o que significa essas 3 estrelas? E Deus então lhe responde, você, seu filho e o seu neto. Ou seja, Hashem estava dizendo para Avraham, literalmente, que dele mesmo nasceria o descendente de Israel. Ou seja, realmente estava ali, você, seu filho e seu neto. Então a descendência de Avraham estava sendo confirmada para ele ali. Mas aí não parou por aí. Deus fala para ele olhar de novo para o céu. E quando ele olha para o céu, de repente aparecem 70 estrelas brilhantes. E então, o que significa isto? Né? Então Hashem diz para ele, você terá 70 descendentes viajando para o Egito. Hashem lhe anunciou isto. Então todo o céu ficou coberto de estrelas de uma ponta à outra. Tantos assim serão teus descendentes. Hashem prometeu a Avraham, eles serão tantos que serão incontáveis. Incontáveis. Então, por aí você tem uma base de que, realmente, de várias fontes, né, a terra de Israel é a terra da promessa, é a terra prometida, e então, realmente, nos dias de Mashiach, né, vai ser colocado para correr no bom sentido todo estrangeiro, porque a terra pertence ao povo judeu, e no domingo volta às suas atividades tranquilamente, ok? Ou seja, amados, o que Deus tem mostrado para Avraham é que a sequência da sua descendência, ela será uma realidade. Nenhuma nação terá o poder de destruir a descendência de Avraham.
Então é nesse sentido que o Talmud, Rashi, né, Rambam, Maimônides, né, vem comentando as coisas nesse sentido, que de fato não vai faltar descendente da casa de Avraham. E realmente os seus descendentes terão esta terra. E esta terra é uma posse legal e eterna para a descendência de Avraham Avinu. Ok? Então, amados, hoje vamos ficando por aqui, né? Temos essa preciosidade aí, né? Onde nós temos aí a herança do povo judeu. O nosso Rebbe, né, para finalizarmos, né? O nosso Rebbe está dizendo aqui: a tua descendência dei esta terra. Quando Deus prometeu a terra de Canaã para os descendentes de Avraham, todo o seu território passou a ser e permanece até hoje a herança de cada judeu, não podendo ser negociada ou trocada. É somente esta promessa de Deus a Avraham que constitui nossa conexão com a nossa terra. Quando expressarmos isso com confiança e sem pedir desculpas a comunidades das nações, a ONU e comunidades das nações, reconhecerá esta verdade. Por outro lado, basear nossas reivindicações sobre a terra prometida em tratados, vitórias militares ou intrigas diplomáticas enfraquece o respeito da nação. Enfraquece o respeito das demais nações exatamente em favor de Israel, a herança realmente de Hashem. Ao afirmar nossa conexão inviolável com a terra de Israel, aceleramos a redenção messiânica, quando Deus irá outorgar a posse total e definitiva de toda a terra de Israel para o povo judeu. E ponto final. E não adianta sapatear, não adianta mimimi, não adianta narrativas e companhia limitada. Jerusalém é a capital eterna e indivisível de Israel. A terra prometida é Canaã. E é exatamente o que nos dias de Mashiach também será devidamente restabelecido e restaurado. Ok? Então, por isso, amanhã, com a graça de Hashem, nós estaremos de volta. E hoje, a partir das 20h15, nós estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, da cidade sem limites para as nações e para o Brasil, o nosso Kabbalat Shabbat, ou melhor, a nossa celebração do Shabbat. Lembrando que as luzes de Shabbat serão acesas às 17h57. Então vamos aí estar acendendo as luzes especiais de Shabbat. Então a você, toda a família e todas as comunidades, um maravilhoso Shabbat Shalom. Até amanhã. Ou melhor, até daqui a pouco.